Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, sou a Priscila do Prado, né? Não, já espero que todos tenham seguido lá nos nossos canais sociais que eu mostrei na aula anterior. Se você não viu a aula anterior, volte, por favor, né? E a gente está aqui então para trabalhar o conteúdo, né, da aula 2, que é o que faz um social media e quais são as oportunidades de trabalho que nós temos atuando dentro desta área. O que que a gente tem, né, como principal de oportunidade, né, e o que que é que faz um social media? Normalmente, tá, isso varia de agência para agência, né, ou se tu trabalha por conta como um profissional freelancer, vai variar como é que é o teu processo de trabalho, mas não foge muito disso aqui, tá? Um planejamento da comunicação do cliente, ele faz o planejamento das ações, por exemplo, vai ter uma ação de Dia das Mães. Como é que vai ser essa ação de Dia das Mães? Ele que planeja isso. Organização de cronograma de postagem, organização e criação desse cronograma, né? As ideias do cronograma têm que partir do social media. Para isso que ele trabalha, né? É por isso que ele conhece muito bem o cliente, tem que conhecer muito bem esse cliente. Produção de conteúdo, como fotos, vídeos, reels, criação de artes. Isso aqui, vamos colocar um asterisco, porque tem agências que têm profissionais específicos para essas áreas. Porém, se tu é um profissional que trabalha sozinho, sim, tu tem que fazer, né? Tu não tem ali parceiros, né? Ou tu pode achar parceiros para desenvolver essa parte para você. Elaboração das estratégias de marketing nas redes sociais, né? Obviamente, e análise de resultado, entre outros. Então, normalmente são essas as funções que o social media desempenha, tá? E como é que é essa carreira, né? Por que, que essa carreira aí ela tá tão em alta hoje em dia e qual seria o futuro dessa carreira, né? Na realidade, essa carreira ela tá muito ligada a outras áreas da publicidade, né, do marketing, como design, administração, assessoria de comunicação, redação, jornalismo, né? Tem ali uma, vamos dizer assim, uma conexão entre outras áreas também que profissionais podem aproveitar as oportunidades. E segundo aqui o relatório do futuro do trabalho, lá de 2020, a profissão de especialista em marketing digital, social media, estrategista de marketing digital, ela é uma das ela está no quarto lugar entre as profissões do futuro, né? Então, claro que lá daqui a 20 anos não vai mais se chamar social media, não vai mais se chamar analista de marketing, mas é uma profissão que tende a crescer muito ao longo dos anos, principalmente pelas mudanças que a gente enfrenta e pela disseminação das mídias, né? Então, com certeza, se tu começar agora, tu vai ter muitas oportunidades de trabalho. Obviamente, né, se tu se reciclar constantemente, fazer o teu trabalho com muita dedicação, não tem como tu não ter um futuro dentro desta carreira, tá? Perfil, o que é esperado do perfil ali dentro, né, das empresas de marketing, das agências, né? Esse profissional, tá? Ele deve ter algumas características bem desenvolvidas, né? Nada que tu também não possa desenvolver. Ah, eu não tenho resiliência, por exemplo. Tu pode muito bem desenvolver, procurar terapia, procurar ajuda, né, em outros materiais, mas eu acho que essa aqui seriam características base para o perfil, né, de sucesso dentro do social media, tá? E eu vou te explicar o porquê, né, cada uma delas. Resiliência. Imagina o cliente te dizendo que não gostou do teu material, da tua arte, do teu texto, do planejamento que tu fez para a marca dele. Se tu desabar no primeiro, não. Se tu desabar no primeiro, né, cliente que fala mal, que reclama, que xinga, né? Isso daí é um processo muito difícil para ti. Tu vai ter muitos problemas, né? Até mesmo psicológico ao longo da tua carreira. Então, eu sugiro que tu, se tu não é uma pessoa resiliente, que enfrenta os desafios, os obstáculos, comece a desenvolver essa característica dentro, né, da tua carreira. Atenção aos detalhes. Óbvio que tu tá trabalhando, às vezes, com um texto escrito, por exemplo. Como é que tu vai mandar com erro de português? Como é que tu vai mandar um erro de pontuação, né? Tu tá trabalhando ali a imagem do teu cliente. Imagina, por exemplo, uma agência de marketing digital
que escreve postagens erradas, se ela faz isso errado para ela mesmo, para os clientes, imagina como é que vai ficar, né? Tu tem que ter, sim, atenção aos detalhes. Esse aqui é o melhor material que eu posso entregar com os recursos que eu tenho hoje. Então, se for, né, sim, a tua resposta, tu deve, né, passar adiante aí a produção do teu trabalho. Organização. Vou mostrar a ferramenta do Trello que ela vai servir para te organizar, para te saber o que tu tem que entregar primeiro para o cliente. Né? Não existe nada pior do que um profissional desorganizado. E ainda mais no marketing que ele tem fases muito bem definidas. Se tu não tiver organização, tu vai se perder constantemente e tu vai viver correndo atrás de entregar as coisas urgentes, né? Pensamento estratégico. Não é porque o cliente te contratou para fazer um logo, né, uma marca, que tu não tem que pensar à frente, né? O que que pode ser, né, daqui para frente com esse cliente? Onde é que eu posso trabalhar? Que outras áreas eu posso atender ele, né? Então, sim, tu tem que pensar à frente, pensar estrategicamente para ajudar sempre esse cliente, né? Criatividade, obviamente, né? Um social media sem criatividade, ele vai ter muito problema porque os clientes vão cobrar criatividade, né? A gente faz um serviço criativo. Então, quando tu não desenvolve a tua criatividade, fica sempre fazendo a mesma coisa, o cliente percebe, o cliente vai sair, né? O cliente vai reclamar. Então, desenvolva-se caso você não tenha essa criatividade, tá? Saber contar histórias. Obviamente, quando o cliente chega na tua empresa, ele não vai te contar tudo sobre a empresa dele, né? Muitas vezes vai ser difícil tu arrancar, pescar as histórias, né, de vida da empresa, como é que se criou essa empresa. Então, tu vai ter que pescar, vai ter que montar esse quebra-cabeça e tentar apresentar para ele de uma forma, né, que se conte uma história e que seja interessante dentro das mídias sociais, né? A questão de escrever corretamente, óbvio, né? Como eu falei, atenção aos detalhes e escrita nas normas corretas são essenciais para o teu trabalho, porque não tem como tu vender, né, profissionalismo se tu não faz, né, a tua escrita correta. Análise de dados e outras, muitas outras, tá? E principalmente, né, a questão de entender de redes sociais na prática, né? Se tu já mexe com o Facebook, se tu já mexe no Instagram, no Twitter, no X, né? No LinkedIn, se tu já mexe muito, se tu é um heavy user, como se diz, né? Um usuário avançado, tu vai ter muita facilidade para prestar serviço de social media. Quando tu não tem, não que tu não possa desenvolver isso, tá? Mas quando tu não tem a prática do dia a dia, tu já vai se limitar um pouquinho nas ideias, tu não vai conseguir pegar referências, tu não vai conseguir seguir as trends. Então, eu sugiro sim que tu, né, faça um intensivo dentro das mídias para saber o que tá em alta, como é que se usa, como é que se posta, como é que faz, né, ali dentro o processamento do trabalho. Eu vou abordar duas mídias principais, que é o Facebook e o Instagram, mas obviamente que eu vou fazer um conteúdo para ensinar, por exemplo, se tu não sabe postar, para ensinar para que serve um story, para ensinar o que serve um Reels, né? Então, desde já eu já te peço que vá entrando dentro das mídias e vá mexendo e utilizando os recursos para quando a gente chegar lá na prática, tu já saiba alguns nomes que eu vou usar e tu já entenda um pouquinho mais, né, do processo. Se tu já domina isso aqui, não vamos ter problema nenhum, tá? Vamos então, pessoal, para a próxima aula. Eu espero você lá.